Família, finalmente nós começamos a luta entre Gizalm e o Lloyd. E essa vai ser uma luta sinistra demais, cara. Apesar de parecer lá no início que o Lloyd não ia ter muitas chances, até porque o Grimo mesmo tava falando que o Gizalm era um cara absurdo, tava falando que o Lloyd meteu o pé dali, ele tava acima do que qualquer demônio de classificação da primeira classificação, cara. No fim das contas, o Lloyd virou o jogo de uma forma surpreendente. E vem comigo então pra gente conferir essa batalha épica aí. Vamos ver um Lorde Demônio contra o Lloyd e como ele acabou com essa parada toda. Uma coisa absurda aconteceu, uma reviravolta dos dois lados. Eu vou te contar isso tudo agora, então não perde não, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, galera, se liga, os demônios, eles eram uma tribo, obviamente, que já vivia além do continente, lá do outro lado do oceano, um lugar conhecido como Mundo Demoníaco. Era como desastres que surgiam de tempos em tempos na história da humanidade, deixando uma certa marca muito grande antes deles desaparecerem de novo. A última aparição desses demônios foi cerca de 30 anos no passado, quando o grande mago do tempo lá, liderou um grande exército contra esses caras. Só que depois de uma batalha feroz, eles conseguiram derrotar os demônios, só que acabou que esse mago do tempo morreu. E o exército ficou capenga, irmão. Perdeu muitos e muitos soldados. Os países foram devastados por conta disso. Lá nos registros daquela época, eram mencionados que os demônios eles tinham altos poderes mágicos e corpo também muito forte, excedendo até um poder tremendo. E os humanos eram como se fossem escravos, como se fossem gados ali dos demônios de classe superior. Muitos dos demônios que viviam no continente eram fugitivos, inclusive. E os demônios possuíam uma hierarquia que a gente falou de 1 até a 10ª classe. O Grimo, como foi explicado no último episódio, no episódio 9, era um demônio de 3ª classe. Mas mesmo assim, se você reunisse 100 demônios de 1ª classe, eles não conseguiriam derrotar os demônios de classe superior. Caso do nosso querido Virus Army tá lá. Os demônios eram vistos como os reis e aristocratas, tá ligado? Enquanto outros eram meros plebeus. O Grimo, que era um demônio de habilidades ocultas, parecia sempre estar em alerta, sugerindo uma urgência do Lloyd fugir quando uma presença estranha era sentida. Tinha várias menções, inclusive, de demônios dentro do corpo das pessoas, controlando elas ou sendo usados por elas. Um demônio chamado Gizalm, então, que é o que a gente está vendo, se apresentava como alguém orgulhoso com um poder absurdo. Ele desprezava todos os outros com status social inferior a ele, o que mostrava um grande orgulho das habilidades do bicho. Durante um confronto, o Gizalm demonstrava o poder dele no máximo, atacando com a luz negra, perfurando o peito de soldados, matando esses soldados instantaneamente. Era um poder mágico que parecia manipular, inclusive, toda a atmosfera só com o pensamento dele, causando fenômenos sem utilizar técnicas cirúrgicas. E olha só, quando ele percebeu isso, a conclusão era que a magia do Gizalm era uma versão aprimorada das habilidades de Ren e dos seus amigos. O Gizalm ele ficou irritado, rejeitando qualquer comparação do poder dele com outras pessoas, insistindo inclusive que a magia humana era só uma versão degradada do poder dos demônios. E essa analogia no geral deixava ele muito irritado. Nessa hora ele abriu um sorriso um pouco sarcástico e começou a reunir poder mágico suficiente, pronto para demonstrar a superioridade das habilidades dele para o Lloyd. Quando o poder mágico liberado dele caiu nos pés dele, formou uma lâmina afiada sinistra que se esticou como se fosse uma agulha. Era um movimento muito impressionante, mas no final das contas o Lloyd conseguiu se proteger com a barreira mágica dele. Enquanto ele estava observando isso, ele viu o poder mágico convergir para um certo ponto, formando uma lança que se lançava mais uma vez. A força do ataque era até considerável, só que ele estava preparado para interceptar esse ataque no meio do caminho. O problema é, uma enorme presa de pedra começou a nascer debaixo dos pés dele e colidiu com a lança mágica, cancelando esse ataque. Só que o Gizalm ele não estava disposto a desistir muito fácil de atacar o Lloyd. Com o movimento da ponta dos dedos, então, ele reuniu ali um fragmento da lança quebrada, iniciando e criando um novo ataque para cima do Lloyd. As barreiras mágicas sucessivas do Lloyd ali eram ativadas e não conseguiam impedir o avanço da lança mágica, que ela saía perfurando todos, inclusive a última barreira, e atingiu o peito dele. Ken, que estava num misto de dor e preocupação, chamou pelo Lloyd, só que a barreira mágica ativada alguns milímetros na frente da pele era muito mais resistente do que as outras, evitando danos mais graves. E o Gizalm explicou que a lança mágica dele era uma lança dupla, uma parte física e outra parte mágica, que simplesmente perfuraria o coração da pessoa. O Lloyd então começou a sentir o coração dele enfraquecer, e aí ele parou de bater. O Gizalm, satisfeito com esse resultado, começou a rir, só que para surpresa dele, o Lloyd continuou de pé.
E aí ele revelou que ele tinha colocado o Revival em si mesmo de forma antecipada, né? Que era magia de cura também chamada de ressurreição, justamente para ele não morrer. Ele era capaz de reanimar o coração que ele tinha parado. E o Gizalme ficou chocado, não conseguindo acreditar no que ele estava vendo. Então o Lloyd comentou que o poder dos demônios não parecia tão diferente da magia moderna, o que irritou profundamente o Gizalme por isso. E enquanto o Grimo estava lá, preocupado pra caramba com toda a situação, o Lloyd começou a explicar que ele tinha aceitado o ataque por curiosidade, né? Pra entender melhor o funcionamento da magia demoníaca. Olha que cara sacana. O moleque é brabo, irmão, tá louco? E o Grimo ficou muito irritado com isso. Até, pô, começou a gritar, falando que ele tinha uma vida preciosa, ele precisava ser mais cuidadoso com isso e tal. E o Gizalme ficou, pelo contrário, revoltado. Reuniu inclusive uma quantidade enorme de poder mágico e criou uma bola mágica entre as mãos dele. Essa concentração de poder era tão intensa, tão braba, que as faíscas explodiram ao redor. Era evidente que o Gizalme estava preparando um ataque com uma magnitude muito diferente do que ele tinha feito até então. Jade, que estava furioso, reunindo todo o poder mágico ali ao seu redor, mesmo como se isso pudesse destruir o castelo, ele estava claramente irritado por ter sido provocado e queria liberar toda a fúria em cima do Lloyd. E o Lloyd percebeu esse perigo. Rapidinho ele ordenou que Ren e os outros fugissem, aproveitando que a concentração de poder mágico dava uma chance para eles escaparem. Então Ren hesitou no momento, preocupado com o Lloyd, mas acabou obedecendo e começou a correr com todos, lançando vários olhares ali, vendo que agora eles estavam fora de perigo, e o Lloyd já podia se concentrar na luta sem preocupações nenhuma. Aí é que o jogo começou a virar. O Gizalme tentou impedir a fuga disparando várias lanças mágicas, só que a barreira mágica do Lloyd repeliu todas elas, não deixou isso acontecer. E o Lloyd provocou o Gizalme, incentivando ele a usar todo o poder mágico que ele tinha de uma vez só. O Gizalme, ele formou essa enorme bola mágica chamada Bola da Morte Negra, então, afirmando ser a técnica mais forte dele, capaz de engolir tudo para o subespaço. E ele lançou essa bola mágica com uma velocidade absurda, destruindo tudo no caminho dele. O Lloyd, sem se intimidar, usou a bola de fogo dele para poder contra-atacar. Só que as chamas foram completamente engolidas por essa bola mágica do Gizalme. E o Gizalme ria alto, acreditando que a magia dele era uma parada invencível. O Lloyd, porém, já tinha um plano na mente, porque ele já estava pensando mais à frente. Ele já tinha testado e compreendido, inclusive, a habilidade do Gizalme, percebendo que os comandos mágicos do Gizalme eram mais simples do que eles pareciam. E o Lloyd sabia que ele podia combater essa bola da Morte Negra com um feitiço de efeito muito semelhante ao Void, o vazio, né? Uma magia baseada no espaço que cria um buraco para o subespaço. E o Lloyd ativou então o Void, criando um vórtice negro que colidiu com uma bola mágica do Gizalme, muito parecido com a gula do Rimuru, né, com o Beelzebub, aquele famoso que engole tudo. Pois é, os dois feitiços se anularam na hora e começou um som de eletricidade ali e depois desapareceu. O Gizalme, pô, não estava entendendo nada, ele não estava nem acreditando no que ele estava vendo. E o Lloyd explicou que, quando os buracos no espaço colidem, eles se anulam. A situação ficou clara e a técnica mais forte do Gizalme tinha sido derrotada pelo Lloyd. O Gizalme então começou a recuar. Porra, o cara já tinha usado o poder mais forte dele e agora? Não tem carta na manga pra fazer nada disso. Mas o Lloyd, vendo que a luta estava decidida então, deu um passo pra frente e deixou claro que essa era a última chance do Gizalme escapar. O Lloyd olhou para trás, viu que o Ren e os outros já tinham fugido do castelo. Ele se sentiu aliviado, porque agora ele podia lutar sem precauções, então o Gizalme percebeu que o seu poder mágico estava esgotando, né? E ele foi lá e recuou. Ele tentou reunir mais poder, só que ele não conseguiu. O Lloyd sabia que os magos normalmente usavam o seu próprio poder mágico para poder realizar feitiços, porque era mais fácil de controlar e amplificar isso daí. E o Gizalme, por outro lado, ele tinha usado um método violento, coletando o poder mágico do ambiente ao redor dele. E isso resultou numa grande liberação de energia, só que deixava a área basicamente sem poder mágico nenhum, o que impossibilitava novos ataques, pelo menos por um tempo, até a recuperação de tudo. O Grimo, ele estava animado, incentivando o Lloyd a atacar agora, porque o Gizalme estava sem resistência. Só que o Lloyd, porém, sabia que a situação não era tão simples quanto parecia, tá ligado? O Gizalme percebeu uma parada, e ele comentou que mesmo que seus ataques não fossem fatais pro Lloyd, ele ainda poderia matar ele se acertasse ele de alguma forma. E o Lloyd concordou com isso. O ataque mágico que ele tinha dado anterior não tinha causado dano significativo ao Gizalme. E o Grimo, ele estava certo de que o vazio, o Void, ele poderia derrotar o Gizalme, mas a magia espacial era difícil de controlar e tinha um alcance limitado, até curto.
O Gyzalme confiou no seu poder, ele continuava criando bolas mágicas na mão dele, e o Lloyd notou que o poder mágico estava se regenerando mais rápido do que ele esperava. Mesmo que a área ao redor tivesse esgotado, o poder mágico estava fluindo de outras áreas, o que permitia que ele tivesse ataques mágicos contínuos, sacou? E olha só, o Grimo ele começou a gritar em alerta enquanto o Gyzalme disparava uma lâmina mágica no Lloyd. O Lloyd ele repeliu os ataques com a barreira mágica dele e começou a contra-atacar mais uma vez. O duelo voltou. Ele entrou no feitiço duplo, combinando a magia de fogo dele e do vento, né, que são poderosos ataques aí, criando a Flame Storm, para que o ataque dele atingisse o Gyzalme, só que ele não teve efeito, porque o corpo não era algo substancial do Gyzalme, né? E aí o Gyzalme começou a zombar, afirmando que o corpo temporário dele não podia ser ferido por ataques físicos. E aí ele começou a levantar a mão em um círculo mágico envolvendo todo o corpo dele. O Grimo alertou ao Lloyd que ele foi puxado para trás, evitando por pouco uma bola mágica que apareceu atrás dele. E o Lloyd percebeu que o Gyzalme estava usando a habilidade do Jade, né, que era o teletransporte espacial. Jade era capaz de controlar as suas habilidades, combinando elas com a magia espacial e as técnicas auxiliares, tornando os ataques dele imprevisíveis. E o Gyzalme, mano, ele continuava se teletransportando, mandando as suas mãos, lançando bolas mágicas de todos os ângulos possíveis. E o Lloyd tinha muita dificuldade em prever os ataques. Sabia, lógico, que essa força deles era grande demais para ser bloqueada por uma simples barreira mágica, por isso ele precisava fugir. Ele estava com dificuldades para entender os ataques, né, que vinham de todos os lados, até de cima, de baixo, atrás, da frente, enfim, diagonal. Então ele sacou a espada absorvente dele, que tinha uma habilidade de armazenar magia, e começou a bloquear os ataques, absorvendo eles com a lâmina, o que, mano, ajudou demais. Ele tentou perseguir ali a mão flutuante do Gyzalme, mas não conseguiu. E o Gyzalme começou a sacanear ele de novo, se lembrando da velocidade, da habilidade inesperada que ele tinha. De repente, uma bola mágica quebrou a barreira do Lloyd e atingiu a mandíbula aqui, ó, queixinho dele. Aí, mano, o Lloyd balançou a espada ali, só que os ataques continuavam vindo, impossíveis de prever, e a bola mágica acabaram perfurando toda a barreira dele de todos os pontos cegos, destruindo ela várias e várias vezes. O Lloyd caiu de joelhos nessa hora, protegido só por uma barreira mágica mais forte, mais próxima do corpo dele, e o Gyzalme ria muito alto e continuava a bombardear o Lloyd de ataques incessantes. Ele se manteve firme, agachado, suportando aquela chuva de bolas mágicas. Mas o Gyzalme estava confiante da vitória, mano. Ele ordenou a morte do Lloyd repetidas vezes até que seus ataques do nada parassem. O Gyzalme ficou perplexo quando ele viu o seu braço desaparecendo, sendo engolido pelo vórtice negro criado pela magia do Void do Lloyd. Olha só que mirada de jogo, tá? Ele ficou chocado, o Gyzalme, mano. Ele não conseguia entender como que o Lloyd tinha conseguido atingir ele com um ataque tão preciso assim, considerando a velocidade e toda a imprevisibilidade dos movimentos do Gyzalme. Mas o Grimo também ficou surpreso com isso, lembrando que o Lloyd tinha dito que a magia do Void era lenta e tinha um alcance curto. Então, a partir disso aí, o Lloyd ele tinha de alguma forma encontrado uma maneira de prever e neutralizar os ataques do Gyzalme usando a magia do Void para criar um vórtice que engoliu o braço de demônio dele, tornando ele incapaz de se regenerar. Porque se foi para um outro espaço, como é que vai voltar a regeneração para esse mundo? Não tem como. Então o Gyzalme ficou incrédulo. Ele viu o corpo dele se dissipando, semelhante ao que aconteceu com o demônio quando ele desaparecia, mano. O Lloyd se ajoelhou no chão, enquanto o Gyzalme e o Grimo olhavam incrédulos para ele. Tinha algum tempo que ele tinha tocado essa técnica de teletransporte espacial do Gyzalme com uma espada absorvente. Ou seja, quando ele tocou a técnica, a espada absorveu essa técnica e permitiu que ele estudasse essa técnica também, gravando dentro da espada o feitiço de avaliação que permitiria examinar toda a composição de qualquer feitiço absorvido, basicamente parecendo com o Rafael de Tensei Shitara Slime, que conseguiria, ou o Grande Sábio, ou a Ciel, enfim, conseguiria analisar. A diferença é que o Lloyd precisava tocar as coisas com a espada, e o Rimuru não precisa, né? Ele analisa só de olhar. Com essa informação, então, o Lloyd ele montou uma técnica para detectar o início do teletransporte do Gyzalme, e aí ele vinculou essa técnica à magia do Void. No momento em que o braço do Gyzalme se teletransportava, o Lloyd ativava o Void no mesmo local, o que fez com que abrisse um buraco negro no subespaço, exatamente onde o braço do Gyzalme aparecia. E aí o Gyzalme e o Grimo ficaram perplexos com toda essa explicação, porque assim, o braço acabou que foi totalmente engolido. O Gyzalme ele não conseguia acreditar que o Lloyd tinha montado uma técnica enquanto ele estava todo enrolado no chão tomando tanto ataque assim. Ele começou a gritar que isso era uma parada impossível, que ele levaria dias para ele montar uma técnica, mesmo que fosse uma técnica simples. Mas o Grimo, por sua vez, estava admirado, mais uma vez, obviamente, com a habilidade do Lloyd de analisar e montar essas fórmulas mágicas.
Enquanto os dois começavam a conversar, o Lorde decidiu que agora já era hora de dar o golpe final. Então ele ativou o Void de novo, mirando no Gyzalme, que estava sem entender nada. E aí um buraco negro apareceu no meio do corpo do Gyzalme e meteu uma chupada dimensional reversa, sugando ele completamente. Tronco, membro, cabeça, tudo foi engolido pelo vórtice negro. A voz do cara, que ficou gritando lá, ecoando pelo castelo, foi silenciando aos pouquinhos quando o vórtice desapareceu, deixando só um silêncio absoluto e o fim do famoso Gyzalme por aí. Bom, família, eu espero que vocês tenham curtido. Essa batalha foi uma batalha incrível. Lógico que a gente deu uma resumida com base no que estava escrito na web novel aqui. Algumas coisas já apareceram no episódio 9, mas a gente está vendo tudo, tanto no final, né, início e final dessa batalha. Se vocês estão curtindo e quiserem que eu traga mais aqui de Tensei Shitara Dai Nanaouji, mano, porque é um anime muito bacana, que eu tô curtindo pra caramba acompanhar. Muita gente já pediu pra eu trazer e agora tamo aí. Então se você quiser, só deixar o seu like, só comentar aí, Binas, traz mais, eu quero ver mais spoiler, quero ver mais coisa dessa história, que com certeza eu trago pra vocês. O que não falta é spoiler pra gente dar, a história pra frente da onde o anime tá? Isso aí a gente pode comentar de sobra. E não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho, né? Porque se você não tiver inscrito, não tiver com o sininho, de que adianta eu trazer história nova se tu não vai ver? Então, manda bala aí, confere o sininho ativado pra notificação chegar até você, tá? Tamo junto sempre, família. Beijinho no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo, hein? Até mais. Valeu!